Dando seguimento, prestar uma prova ou um concurso público não é fácil e pode desencadear medos e insegurança. E como controlar essas sensações para conseguir se preparar para conquistar o sucesso nesse momento tão importante, que é o primeiro passo para a carreira profissional? Para orientar nesse processo, convidamos a doutora Ana Lúcia Castelo, psicóloga, presidente da Associação Brasileira da EMDR e doutora de Ciências de Saúde da Universidade Federal de São Paulo, Departamento de Opa, já está enrolando a língua hoje. Psiquiatria, que abordará o tema reprocessamento de traumas e performance em situações de concurso público. Doutora, é com você. Olá, boa tarde. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje para falar um pouco da nossa experiência, né, trabalhando com jovens, com adultos novos, como a gente chama, né? Hoje a gente fala que o pessoal que está saindo da faculdade está passando 3, 4 anos estudando, né, para fazer concursos. São os adultos novos, né? E para a gente é uma satisfação muito grande de estar abordando esse tema, porque temos atendido muitos jovens, né, com muitas dificuldades, né? Eu trabalho com uma linha terapêutica que chama-se EMDR, né? Essa linha terapêutica significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares, e é uma abordagem terapêutica que foi desenvolvida nos Estados Unidos nos anos 80, né, pela doutora Francine Shapiro, que já é falecida, e essa abordagem ela é muito utilizada em reprocessamento de traumas, principalmente, né? E a gente, de uma certa forma, vem falar um pouco hoje sobre os traumas, né? A gente sabe, eu gostei muito da fala do doutor, que antecedeu a minha fala, doutor Francisco, né? Que ele disse, finalizou com uma fala que eu iria começar, né? No dia que eu estava fazendo doutorado, em um determinado momento, eu pensei, vou desistir. Uma grande amiga disse, olha, só não passa quem não desiste, só não conclui quem não desiste. E eu ia dizer para vocês isso, que eu acredito em relação aos concursos públicos é que só não passa quem desiste, tá? Concordo com o doutor, né, porque na minha experiência clínica de 39 anos de carreira clínica com a psicologia, eu já tratei inúmeros casos de jovens, né, jovens adultos e adultos já com mais de 40 anos que estavam na iminência de fazerem provas e com muitas dificuldades por conta de situações que passaram, né? O que a gente sabe de um evento traumático? Por que a gente fala em trauma quando a gente fala de concurso? Porque o fato de você não passar e da forma como você não passou, tendo estudado tanto, o nosso cérebro pode internalizar isso como se fosse um evento traumático, né? O que é um evento traumático? É uma experiência adversa que supera a capacidade do indivíduo de lidar e integrar as memórias e as emoções conectadas ao cérebro, né? O trauma psicológico, gente, ele causa um dano que, embora não seja de natureza física, porque você não vê aquilo, né? Ele afeta gravemente o bem-estar emocional, psicológico e cognitivo, né? Isso para mim é que é muito importante a gente dizer, porque normalmente os comportamentos disfuncionais mais comuns e característicos nestes momentos são comportamentos onde trazem desconforto emocional muito grave nas pessoas que passam por esses traumas, né? Sentimentos de intensa tristeza, depressão, desesperança, culpa, vergonha e ansiedade, né? Uma vulnerabilidade muito grande, às vezes sintomas de pânico, tá? Um relacionamento interpessoal sempre muito prejudicado. O medo, né? O medo é uma coisa que aparece muito fortemente, principalmente em determinadas situações do concurso,
Eu vou citar no final da minha fala um caso de uma jovem de 32 ou 34 anos, não lembro bem, tá? Vou citar depois para vocês, que ela fez 3 concursos para magistratura e para promotoria e não conseguiu passar. Então, ela procurou uma ajuda psicológica porque ela estava tão traumatizada por aquele tempo enorme de estudo, né? 8, 10 anos, e isso fez com que ela se sentisse incapaz, né? Então, a raiva, ela aparece muito forte, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de confiar nas pessoas. Em relação ao comportamento, muitas vezes fazem comportamentos de autoagressão, comportamentos compulsivos e obsessivos, do tipo relacionados a abuso de substâncias químicas, relacionados a jogo, a álcool, né? A compras, né? A comida. Já tive um caso de uma moça que estava estudando para magistratura, para um concurso de magistratura, que ela começou a comer muito depois de 1 ano e pouco de estudo. Ela estava com 20 quilos a mais, né? Então, às vezes a gente vê comportamentos autossabotadores, né? O isolamento social muitas vezes acontece, dificuldade de desenvolver os papéis sociais de uma maneira geral, às vezes distúrbios de sono, é muito comum aparecer. E o mais importante, gente, são as perdas na área cognitiva, né? As dificuldades na área cognitiva. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de lembrar, quando as memórias são traumáticas, dificuldade de tomar decisões, falta de concentração, memórias e pensamentos intrusivos, né? Reflexos prejudicados pelo cansaço, o próprio cansaço gera. O doutor Francisco disse uma coisa que eu corroboro muito com o que ele fala, que assim, a estratégia para você trabalhar dentro de um processo de estudo para concurso é muito importante. Você manter uma disciplina com uma organização de agenda é outra coisa muito importante, né? E a perseverança, como ele falou, é extremamente importante, né? Porque realmente não passa quem desiste. Então, vocês todos que estão aqui me ouvindo, eu acho super importante dar um depoimento de quem trata pessoas que tiveram situações traumáticas em função de situações que não foram positivas no início dos momentos de estudo, que pessoas que estavam desorganizadas, pessoas que estavam com a agenda completamente desconexa dos objetivos. Então, tudo isso é importante para a gente orientar. Dentro do trabalho que a gente faz com o EMDR, que é uma abordagem terapêutica integradora, né? Ela é regida por bases e princípios psiconeurobiológicos, tá? Qual é o diferencial do MDR em relação às outras terapias? De uma maneira geral, as terapias verbais. É o uso da estimulação bilateral, né, visual, que a gente faz. Imagine eu fazer esse movimento e vocês seguirem dentro de um protocolo, que é um protocolo de 8 fases, né? Essa abordagem ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como classe A para o tratamento de traumas e de estresse pós-traumático, né? E pela Associação Americana de Psiquiatria. Nós aqui no Brasil temos um Conselho Federal de Psicologia colocando o MDR numa função muito boa, né? A gente tem autorização para praticar, desde que sigamos as regras éticas que o Conselho, de uma certa forma, nos possibilita, né? Então, o que acontece com o nosso cérebro quando a gente sofre um trauma? O nosso cérebro, gente, tem um processamento adaptativo de informação, tá? Esse processamento adaptativo de informação, ele é responsável por armazenar as memórias, ok? Então, quando um evento traumático acontece, seja ele qual for, tá? O que acontece? As neuroredes, elas começam a formar nós neuronais, que a gente chama. E esses nós, eles são deslocados desse processamento adaptativo de informação. E isso, quando acontece, é muito importante a gente
saber porque quando acontecem esses nós neuronais, é preciso que sejam feitos algumas intervenções para que a gente consiga reprocessar esses nós neuronais. Quando o indivíduo traumatiza por alguma questão ou situação que ele viveu, vamos dizer, estudei, e fui muito mal na prova teórica, nem consegui passar para outra fase. Isso pode causar um trauma no cérebro, né? Então, essas redes neurais, elas ficam desconectadas, formando esses nós neuronais, que fazem um distanciamento das redes de recursos que nós temos no cérebro, tá? Que a pessoa tem de uma maneira geral, todos nós temos, tá? Isso acontece porque são ativadas as nossas defesas, que o nosso cérebro aciona com o objetivo protetor, de nos proteger. Né? Muitas vezes as pessoas ficam muito mal. Eu já peguei pessoas que depois de 3 ou 4 concursos estavam numa situação traumática tão grave que desenvolveram um quadro de estresse pós-traumático. Né? Que queriam desistir dos concursos por conta do estresse pós-traumático instalado. Né? A terapia do MDR funciona para a gente reprocessar esses nós neuronais, minimizando a intensidade das emoções, as imagens, as sensações corporais, né, vividas no momento do evento traumático. E o terapeuta de MDR vai funcionar como um recurso junto ao paciente para ir desfazendo esses nós e reprocessando, conseguindo refazer essas conexões neurais que estavam desconectadas do processamento adaptativo de informação. Né? Esse processo do MDR é um mecanismo de processamento que está configurado, gente, fisiologicamente, para levar a informação processada a um nível adaptativo, segundo a autora que desenvolveu. A gente trabalha o passado, o presente e o que vai ser no futuro. Okay? Cada pessoa é única na sua rede de memória. Cada rede de memória é única. Então, o que uma pessoa viveu pode ser muito diferente do que outras pessoas irão viver. Entendeu? A pessoa, por exemplo, que não passa no concurso hoje, pode ter um nível de resiliência que a gente fala, né? Que eu vou falar daqui a pouco, vou falar primeiro de saúde mental. A saúde mental ela está primeiro ligada não só à ausência de transtornos mentais, segundo a Organização Mundial da Saúde. Né? A saúde mental ela é o estado de bem-estar, tá? Do qual o indivíduo é consciente da sua própria capacidade, pode enfrentar tensões normais da vida e pode trabalhar de uma maneira produtiva e frutífera. Né? Então, eu disse para vocês que os indivíduos resilientes, o que é a resiliência? A resiliência é um termo utilizado na física, da resiliência dos materiais, que na psicologia a gente utiliza para definir aquela pessoa que, diante de uma adversidade, ela tem um funcionamento melhor. Ou seja, a pessoa, diante de uma adversidade, ela consegue reagir bem. Né? Os indivíduos resilientes, eles resistem a muitas coisas que outros não resistem. Né? Por que a gente fala de resiliência? Porque os traumas psicológicos, eles podem ser destrutivos na vida de um indivíduo. Eu já vi pessoas que pararam de fazer os concursos. Já tive no meu consultório e pessoas que passaram uma vida inteira com esse objetivo. Imagine como ficam essas pessoas depois. Eu lembro muito da minha filha, que hoje é médica, quando ela estava fazendo cursinho para fazer o vestibular de medicina, porque o vestibular de medicina é um outro desafio, né? Eu disse para ela no 3º ano de cursinho que ela fez: olha, filha, se você quiser, você pode desistir. Vai fazer outra coisa na tua vida, né? E ela disse assim: mãe, você quer ter uma filha frustrada para o resto da vida? Aí eu disse: de jeito nenhum, continue, nós estamos com você. Então eu dou essa orientação para vocês. A partir do momento que vocês tiveram a ideia, ou como disse o doutor Francisco, né? A pessoa que vai fazer um concurso, ela já vem durante a faculdade se preparando para isso.
né? Então, ela vai conhecendo o maior número de coisas possíveis para ela poder ter essa preparação. E se ela, por conta da dificuldade de passar, ela desiste, ela pode se tornar uma pessoa frustrada. A frustração na vida do indivíduo pode causar traumas. E esses traumas psicológicos, eles podem ser destrutivos na vida da pessoa, né? Inclusive diante do sistema familiar e diante da comunidade que a pessoa vive, né? Esses traumas podem ser de natureza única, né, que afeta muito mais a pessoa. Por quê? Porque ela está ali, né? Eu hoje estou trabalhando com 3 pessoas, 2 rapazes e uma moça, que estão na luta, né, para fazer o concurso para promotoria e magistratura. E eu vejo o sofrimento deles, né? Que é um sofrimento incalculável. É um sofrimento, gente, que pode realmente causar trauma, né? E a gente sabe que os traumas também podem desenvolver sintomas de comorbidades associadas. Às vezes, medo, né, fobias, de uma maneira geral, isso pode acontecer, uma ansiedade exacerbada, uma impotência e um horror a determinadas coisas, né? Sintomas dissociativos, né, como ausência de uma resposta emocional, a pessoa paralisar. Eu vou falar de um caso que eu atendi de uma moça, né, que ela tinha um sentimento de desconexão com a vida, tá? E a pessoa pode levar isso por uma vida toda, né? Os traumas psicológicos, eles sempre incluem forte abalo emocional, uma desorganização mental, um choque, né, um transtorno onde a pessoa desenvolveu aquele quadro patológico. Eu já tive um rapaz que desistiu de fazer o concurso e depois de desistir me procurou, que ele não conseguia nem olhar para os livros mais, né? Tal o tamanho, a ferida que aquilo causou na vida dele, né? Então a gente teve que fazer uma reparação desse trauma para depois ele não foi fazer mais o concurso, mas ele continuou trabalhando na área do direito, né? E isso foi uma coisa positiva, mas ele deixou chegar no ápice, né? Então, uma das orientações que eu dou às pessoas que, de uma certa maneira, estão almejando fazer concursos públicos na área do direito, né, seja ele qual for, é fazer um acompanhamento paralelo psicológico, né, porque o acompanhamento psicológico ele é muito importante, em função de que na hora que a gente trabalha, você vai trabalhar com esse cérebro, onde estão localizados esses traumas. E olha, vou dizer para vocês uma coisa importante. Os traumas não são só de natureza de performance. Muitas vezes os traumas são de natureza familiar, né? Esse caso clínico que eu vou trazer para vocês é um caso clínico muito interessante, né? Que é de uma moça, advogada, 34 anos. Ela fez 4 concursos, 2 de magistratura, 2 para promotoria. Não passou nos 4, né? Ela fez um estágio muito bom na faculdade, trabalhou em escritório por 6 anos, parou de trabalhar para estudar para os concursos, né? Ela tinha na rede de memórias traumas graves relacionados à performance. E olha só, de sentimentos de desvalia. Às vezes as pessoas passam na família de origem sentimentos de desvalia do tipo, essa moça me dizia, né, que o pai, eu fiz 3 planos de tratamento. Eu estou muito triste por não poder mostrar isso para vocês, porque eu preparei um material mostrando como é didática a forma como a gente trabalha. A gente faz um plano de tratamento, onde a gente vê os sintomas do paciente, os disparadores. O que são disparadores? Aquilo que disparam a angústia, a ansiedade. A gente vê as situações que a pessoa passou, né, para chegar onde ela chegou e não conseguir ir bem na performance, e depois a gente vai para o futuro. No primeiro plano de tratamento dessa moça, eu trabalhei todos os traumas de performance dela relacionados à família de origem, né? E um deles, acredite qual era, quando ela tirou uma nota baixa na escola e a mãe chamou ela de burra, tá? O segundo alvo, o dia em que o pai a comparou com o irmão e disse que estudo não era coisa de mulher. Isso fica gravado, gente, no cérebro da pessoa de uma maneira disfuncional.
O terceiro alvo que eu trabalhei, ou seja, a situação, foi um confronto que ela teve com uma professora na faculdade que disse para ela: não sei como você veio fazer direito. Olha que coisa grave. E o quarto alvo, em relação a essa parte familiar, foi o pai perguntando por que ela não desistia de ser juíza, porque achava que ela nunca iria passar. Isso no momento mais atual, né? O segundo plano de tratamento que eu fiz com ela foi relacionado aos concursos anteriores. Vejam só o que é trauma. Ela me traz da primeira prova que ela fez e tirou uma nota muito baixa que não condiz com o que ela tinha estudado. O segundo alvo, ou seja, a situação, na primeira prova oral, ela não teve controle dos esfíncteres. Você imagine que coisa grave isso, tá? Aquilo ficou completamente armazenado de uma maneira disfuncional. O terceiro alvo que ela trouxe foi, na primeira prova oral, ela estava ali para responder as perguntas, porque ela foi para a última fase, tá? Do segundo concurso. Ela disse que no momento teve um branco que ela não lembrava nem que ela era advogada, para vocês terem uma ideia, né? E isso acontece. O que é esse branco? Né? É um lapso de memória que é ocasionado pelo trauma, tá? E a gente precisa levar em consideração isso, tá? E quando ela corrigiu a última prova escrita e percebeu que, mais uma vez, ela não tinha conseguido passar. A gente fez um terceiro plano de tratamento, né, onde ela trazia, nas redes de memória dela, 3 traumas da própria vida dela como estudante de concurso, que já fazia 8 anos que ela estava estudando, né? Olha só, quando ela saiu com os amigos e o tema da noite foi ela, como ela aguentava ficar tanto tempo estudando. Essa foi uma situação. A segunda situação, quando ela brigou com um primo que ficava zombando dela quando sabia que ela não tinha passado. A terceira situação, o questionamento do pai. Você não acha que já está bom de ficar sem trabalhar? E a quarta foi uma briga dela com um noivo, médico, que disse que achava que ela deveria desistir. Então, vocês estão vendo, gente, o que é que procede no cérebro de um indivíduo que passa por tanto tempo, eu digo no limite, né? Porque a pessoa que está estudando para fazer residência médica, para passar no vestibular de medicina, para fazer OAB, para fazer concurso, para ser para magistratura, para promotoria, todas essas pessoas, elas vão no limite. Vão no limite do estudo, vão no limite do que o cérebro consegue ir, né? Só para vocês terem ideia, essa paciente ficou 1 ano e 2 meses em terapia de MDR e se submeteu aos 2 concursos que estavam nos objetivos dela, para promotoria e para magistratura. Nós reprocessamos 12 alvos, 12 alvos, que são situações negativas que ela viveu relacionadas aos concursos. E foi muito interessante um relato dela, quando ela voltou para me dar notícia que ela tinha passado nos 2 concursos e precisava de 2 sessões para ela definir qual seria a carreira que ela iria continuar, né? Foi muito interessante, porque ela me disse: olha, Ana Lúcia, na prova oral, que era onde eu tinha mais medo, eu não senti nenhuma sensação física ativada. Eu fiz os exercícios, porque no MDR a gente ensina alguns exercícios para que o paciente anteriormente atue, né, ative, para ele ficar bem. E aí ela disse que naquela ocasião ela conseguiu enfrentar tudo de uma maneira maravilhosa. Ela optou pela magistratura, tá? E hoje ela segue na vaga que assumiu fora de São Paulo, já há quase 2 anos, né? E eu sou muito feliz por ter ajudado essa moça, porque ela estava no limite dela em relação a todo o processo, né, para fazer o concurso público. Então, voltando dentro do que o doutor Francisco falou, eu corroboro com o que ele fala, né? As estratégias
psicológicas que a gente utiliza são importantes, de ter horário para um descanso, ter uma agenda bem concreta, ter uma agenda onde não seja pesada o tipo de disciplina que você vai estudar, ver os dias que você está mais cansado para estudar aquelas disciplinas que você mais gosta, né? E ter perseverança, que isso é a coisa mais importante. Uma das orientações que eu dou para vocês que estão nesse movimento de fazer o concurso público, para a gente conseguir uma excelente performance em qualquer cenário de preparação para performance. Isso eu deixo bem claro, porque eu trabalho muito com MDR, a questão de performance em todas as áreas, né? O que é necessário? Um início de preparação psicológica durante todo o processo, uma manutenção diária dos exercícios que a gente dá nessa preparação psicológica, para a pessoa chegar no equilíbrio a cada momento de checagem dos conhecimentos, tá? Uma preparação psicológica para os dias da prova, que antecedem os dias da prova, e principalmente um trabalho de roleplay para os dias que antecedem a prova oral. A prova oral é um grande desafio, né? Então, fazer um roleplay antes, a gente orienta, e todos os casos que eu fiz, as pessoas foram muito boas, foram muito bem durante a prova oral, né? Porque não adianta só o conhecimento. A pessoa tem que ter o conhecimento, tem que ter a forma como vai conduzir, tem que ter a sorte de ser sorteado aqueles assuntos que ele mais estudou, e se não for sorteado, ele ter uma serenidade para conseguir, de uma certa forma, atuar de uma maneira positiva, né? Então, a preparação psicológica, diante de toda a situação dos concursos públicos, ela é muito importante, porque a gente pode, de uma maneira geral, conseguir que vocês tragam, dentro de um cenário tão difícil, né, uma tranquilidade para vocês poderem alcançar aquilo que almejam, né? A gente trabalha em consultório, hoje eu estou fazendo todo esse trabalho online, né? Eu gostaria de deixar o meu e-mail para vocês, né? Porque eu estou acabando o meu horário aqui, que são meia hora. Meu e-mail é anacastelo, com 2 L's, @uol.com.br, né? E eu também estou no Instagram, Ana Lu Castelo, @AnaLuCastelo. Né? Então, se vocês quiserem mais alguma orientação, se vocês precisarem de que a gente possa estar dando diretrizes para vocês se prepararem para fazerem esse grande enfrentamento, nós estamos aqui à disposição. Né? Então, eu gostaria muito de agradecer por esse momento, né? E, assim, um grande prazer, né, estar diante de pessoas que eu admiro muito, viu, gente? Porque no dia que eu fui fazer doutorado, me perguntaram: para que você vai fazer doutorado se você é clínica, né? Você não vai trabalhar com a comunidade científica? Eu digo: olha, para mim o doutorado é um desafio, né? E o desafio, quando a gente enfrenta, ele é muito importante, né? E eu vejo isso hoje. É muito bom ter feito esse desafio e ter conseguido. Então, eu dou para vocês essa orientação. Não é conselho, hein? Psicólogo não dá conselho, psicólogo dá orientação. Se preparem também psicologicamente, porque qualquer que seja o pequeno trauma que vocês viveram durante todo esse processo de estudo que vocês estão vivendo, pode ser bastante nocivo na performance de vocês durante os próximos. Né? Então, se houveram traumas, reprocesse-os. Se não houveram, se sintam mais fortalecidos fazendo uma terapia, e a que eu indico é a de EMDR. EMDR é dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Né? Eu sou presidente da Associação Brasileira de EMDR, sou treinadora de EMDR, da abordagem, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Né? Não sei se tem perguntas, como que é.
Obrigada, doutora Ana Lúcia. A sua orientação está sendo fundamental. Doutora Ana Lúcia, eu lido diretamente com os acadêmicos e sei o quanto a ansiedade afeta diretamente na aprovação do exame de ordem. O que mais me relatam, o medo de fracassar na OAB, o medo de fazer a prova algumas vezes e nunca ter sucesso, o peso de ter que passar por todo o processo novamente é muito grande. O pior é a sensação ruim de incapacidade que afeta os candidatos com várias reprovações. Os episódios de nervosismo são comuns e recorrentes quando o assunto é o exame de ordem. Mas se você se conformar com o medo de fracassar na OAB, não é uma opção. A aprovação tem que vir. Doutora, você acredita que encontrar um método de estudo que o candidato se identifique ajuda a conter a ansiedade na hora da prova? Eu não só acredito, como eu oriento que façam isso. Porque uma das coisas que o cérebro precisa é ele ter uma organização para o que ele vai estudar. Certo? Hoje estou trabalhando com 3 candidatos a concurso para promotoria e magistratura. E esses 3 hoje têm trabalhado com uma organização, inclusive de estudo. Né? O que eu vou estudar hoje, o que eu vou estudar amanhã, como vão ser revisões. Você disse uma coisa que é super importante. Né? A ansiedade ela é ativada a partir do momento que eu não tenho segurança. E a segurança a gente só constrói quando a gente tem um caminho para construir. Então, eu concordo demais com o que você falou. E acho que é importante que todos os candidatos que estejam aqui me ouvindo digam, se fortaleçam emocionalmente para enfrentar essa grande batalha, mas depois vocês serão todos vencedores. Doutora, o segundo Cocaju, Congresso de Orientação de Carreira Jurídica, inovou trazendo uma profissional que não é do mundo jurídico, mas que afeta diretamente na aprovação dos candidatos. Eu quero agradecer a participação da doutora no segundo Congresso de Orientação de Carreira Jurídica e já informo que no próximo Cocaju nós teremos também a doutora como palestrante. Obrigada, doutora. Estarei à disposição e, olha, eu gostaria de enfatizar o quanto este movimento que vocês estão fazendo com esse congresso é importante para os candidatos que estão estudando para todos esses concursos. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Eu que agradeço, doutora. Muito obrigada por se disponibilizar para palestrar no segundo Congresso de Orientação de Carreira Jurídica. O nosso congresso inovou esse ano, trazendo uma psicóloga para entender realmente os traumas de passar no concurso e no exame de ordem. Obrigada, doutora. Obrigada a você.